convenci que Deus existe. Mas Sim. agora, professor, pastor César Cavalcante, Sim. o ateu falou assim para ele, pastor César Cavalcante, em quem Deus eu devo crer, então? Porque tem tantas versões de Deus, Sim, tem Zeus, sim. tudo que você E citou aí. eles não nascem enquanto criança. Qual é o melhor candidato para Deus? Deus existe, professor? Eu tenho Qual uma que é a palestra, sua? gente, eu tenho uma palestra que eu falo sobre a existência de Deus. Deus não existe. Deus não existe, viu, Léo? Deus não existe. Deus é. Ele sempre existiu, existe, sempre existirá. Ele nem existe. Porque você fala, é alguma coisa que passou a existir, certo? Sim. Deus é. Deus é uma obrigatoriedade de lógica, de filosofia e de teologia. Negar a Deus é negar a lógica, a filosofia, a teologia evidentes. Não dá para não crer em Deus. Eu não creio em Deus, viu, Léo? Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não tenho o direito de duvidar de Deus. Você também não deveria ter. Ninguém deveria ter o direito de duvidar de Deus. Porque, olha, existem argumentos filosóficos, científicos e teológicos de lógica que nos remetem obrigatoriamente a concluir que Deus existe. Posso falar de algum deles? Pode, à vontade. Ó, vou falar do argumento cosmológico, que é o que eu mais gosto, certo? Um argumento filosófico, cosmológico, que diz o seguinte: todo efeito tem uma causa. Você concorda também, certo, Léo? Sim, Todo efeito tem sim. uma causa, certo? Estamos observando efeitos aqui, certo? Certo. Não existimos? Certo. Todo o resto, tem uma teoria que diz assim, todo o resto pode ser uma ilusão, Sim. mas eu não posso ser uma ilusão, porque eu penso, logo existe, eu tô me beliscando, eu tô me sentindo. Considerando que Descartes está certo. Eu existo, eu acho Certo. que eu existo. Então, se eu existo, eu sou o último efeito de uma sequência de causas e efeitos Certo. que me causou, certo? Certo. Essa sequência pode ser infinita? Se a sequência O pode... Pirula outro dia disse que ele acredita que até a primeira causa não causada foi causada. Desculpa, Pirula, de mencionar você, mas foi o que você falou, tudo bem, tá? É o maior carinho que eu tenho por você, mas estou mencionando o que você falou. Cara, a primeira causa não causada para o Pirula também era causada por quê? Porque os ateus normalmente acham que essa sequência de causas e efeitos é infinita. Nunca começou com nada. O Dawkins esteve aqui no Brasil e falou o seguinte: Deus não é uma boa explicação para o universo, para a vida, porque se você assume a hipótese de Deus, você vai ter que me explicar quem criou Deus. Quem criou Deus, Léo? Imagino que sempre existiu. Você pode fazer essa pergunta? Quem criou Deus? A pergunta é infantil, ela é totalmente desqualificada, porque você não pode perguntar quem criou Deus, porque Deus é a primeira causa não causada dessa sequência de causas e efeitos. Ela não pode ser infinita, porque se ela fosse infinita, quanto tempo demoraria numa sequência infinita para a gente estar observando o último efeito? Então ela é a primeira e única causa não mas causada. responde a pergunta do tempo. Se a sequência é infinita, quanto tempo demoraria para a gente estar observando o último efeito nessa sequência? Infinitamente. O tempo infinito existe? A gente acredita que não. Claro que não. Quantos Mas efeitos? pode ser que sejamos errados. Pode ser, mas... Sim. Não, o infinito não existe. Eu também não uma acredito, questão eu também de tenho lógica. dificuldade de Por uma acreditar no questão de lógica. infinito. Você acha que a filosofia não é boa? Mas Claro aí Deus que sim. não seria infinito? Calma, peraí. Ah. Quantos eventos de causas e efeitos teriam que ocorrer para, numa sequência de causas e efeitos infinita, eu estar observando o último Sim, efeito? infinito. Não existe um número infinito de eventos, concorda? O infinito é uma abstração matemática, na realidade, um tempo infinito. Se a sequência fosse infinita e precisasse de um tempo infinito, e se você precisasse de um conjunto infinito de eventos, de causas e efeitos, a gente não estaria observando o último efeito. Pô, os filósofos Esse argumento gregos, é muito bom, eu gosto os dele. filósofos gregos já se sentaram Sim. e já concluíram que a sequência é finita. Se ela é finita, ela precisou de alguém fora da sequência para chegar lá e dar início a essa sequência, a primeira causa não causada. Aristóteles já chegou e concluiu que é o motor imóvel. Mas Deus não é infinito? Ele não é infinito porque o infinito não existe. Então Deus... Deus pode contar um número infinito de estrelas? Se não existe número infinito de estrelas, ele não vai poder contar. Se Deus pode contar um número infinito de estrelas. Em tese, Deus pode fazer qualquer coisa, mas o que eu quero saber é se ele Deus não é pode infinito. fazer as coisas que são impossíveis, certo? Então Deus também é limitado. Dá para contar um número infinito? Não, claro que matematicamente não faz nem sentido. Mas aí, Luan, você sabe, a Bíblia diz em Isaías que Deus conta as estrelas e chama-as todas pelo seu nome. A Bíblia, Léo, diz que ele mediu o universo com a palma de suas mãos.
O universo infinito seria mensurável? Não. Mas não. aí que tá. Deus tem um fim? Claro que não, ele então é atemporal. Então é infinito. Ó, nessa ele sequência, caminha no tempo, né? Nessa sequência de causas e efeitos, pensa num monte de dominó enfileirado. Sim. Você tá vendo o último dominó cair, certo? Certo. Alguém derrubou o primeiro, certo? Vamos considerar que sim. Ele poderia ter caído sobre si mesmo? Poderia ter caído por qualquer tipo de outra ação que não fosse alguém. Alguma força externa à sequência fez ele cair, certo? Concordo. Ele não poderia ter caído sobre ele mesmo, Sim. certo? Então alguém foi lá e derrubou o primeiro, certo? Certo. Alguma coisa derrubou o primeiro, certo? Ok. A primeira causa não causada. Todos os filósofos gregos já chegaram a concluir. Mas tudo bem. Essa causa, ela teria que ser maior que todos os efeitos, concorda? Mas Deus, ele vai ter um fim? Deixa eu dizer que você concorda ou não concorda que essa causa teria que ser maior que todos os efeitos, não teria? Maior que todos os efeitos? A causa inicial? Sim, porque não existe efeito maior que sua causa. Não, mas peraí. É um princípio de lógica. Não, mas peraí. Uma causa, por exemplo, você até tem, no caso desse próprio exemplo que você usou do dominó, a primeira causa que derrubou o primeiro dominó pode ser, inclusive, insignificante em relação a todo o efeito da queda dele. Mas a gente tem um universo, não tem? Certo. Isso tem até uma demonstração matemática disso que é muito bonita. O dominó eu usei como uma analogia. Sim. Agora, o que a gente está tentando explicar não é uma sequência de dominós. A gente está tentando explicar o universo. Sim, mas aí qual tem o tamanho do universo? Qual o tamanho do universo? Qual é o tamanho do universo? O universo a gente mede em anos-luz. Em número de estrelas. Em número de estrelas? São 20 trilhões de galáxias. Não, 20 trilhões? 20 trilhões com a foto. Esse número, com a foto do James Webb. Você tá meio desatualizado mesmo, Léo. Porque 20 trilhões de... 20 trilhões de galáxias. Então eu tô desatualizado mesmo. Quantas estrelas a gente tem aproximadamente em cada uma dessas galáxias? Uma como a nossa deve ter umas 200 bilhões de estrelas. Bilhões de estrelas. Então 600 sextilhões de estrelas. Se a gente considerar esse número aí, pra mim é muita novidade, mas tudo bem. Por que esse universo é imenso? A Bíblia diz, o nosso Deus é imenso, porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade seriam vistos, Léo, claramente no universo que ele criou. Os céus proclamam a glória de Deus, o universo anuncia a obra das suas mãos. Mas você não me respondeu a pergunta se Deus é infinito. Deus é finito, claro que ele é finito. Ele vai... Por que o infinito não existe? Então Deus ele não vai durar eternamente no tempo? Claro que sim, ele criou então, o tempo. Ele é infinito. Infinito é muito diferente do que Deus é. Deus é atemporal. Ele está fora do tempo. Mas Deus ele vai existir sem ter ação, sem ter qualquer tipo de ação? Ele é um motor imóvel, ele é a primeira causa não causada. Eu não consigo explicar isso, você consegue? Então, mas Deus, por exemplo, tem uma tem música. Consciência. Tem uma música que diz assim, ó, ninguém explica Deus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Uma música sensacional, maravilhosa. Tem teólogo que critica, como que eu não explico Deus? Eu não explico Deus. Você explica Deus, Luan? Um ser atemporal, fora do tempo, todo poderoso. Eu tenho dificuldade de entender esse atemporal. Porque se Deus promove uma ação, se ele faz uma ação, não existe ação sem tempo. Absolutamente não. O tempo se inicia com essa sequência. Até no Big Bang o tempo se inicia com o Big Bang. Mas se Deus fez uma ação antes de iniciar o universo e o tempo, já existia o tempo. Porque não existe, não existe ação sem tempo. A sua dificuldade de entender um Deus atemporal é igual à minha. Eu não consigo explicar um Deus atemporal. Eu não consigo entender um Deus atemporal, um Deus todo-poderoso. E Deus poderia ser matéria? Acho que se ele quiser. Aliás, ele foi. Ele não foi matéria? Ele foi. Pô, você é engenheiro, você deveria saber essa. Deus poderia ser matéria? Deus, ele foi matéria. Ele não foi matéria? De jeito Como nenhum. Jesus Cristo não era Deus? Ele se fez homem. Então, ele foi matéria. Ele se fez homem. Mas Deus poderia ser matéria desde o início? Se Deus pode tudo, ele poderia ser. Não, de jeito nenhum. Se ele fosse matéria, por que a Bíblia diz que ele é imaterial? Porque se ele fosse matéria, ele estaria sujeito à segunda lei da termodinâmica. As leis da termodinâmica, ele seria finito em energia e ele estaria perdendo a sua organização. A sua energia disponível em trabalho estaria se transformando em energia térmica. Mas concorda que se ele quiser, ele pode ter matéria. Deus teria uma morte termodinâmica. Certo. Tem coisa que Deus não pode fazer, Léo. Deus não é onipotente, então. Claro que não. Do ponto de vista do que ele pode fazer, onipotência é uma questão teológica. Os bons teólogos sabem Deus é onipotente. Não, ele pode todas as coisas. Agora, ele não pode fazer tudo. Ele não pode fazer o que é impossível fazer. Por exemplo, ele não pode contar um número incontável.
Ele não pode contar um número infinito. Ele não pode medir o que não é mensurável. Deus pode carregar, pode fazer uma pedra que ele não pode levantar? Claro que não. Tem coisas que são impossíveis. Não é porque Deus não tem a capacidade, porque é impossível de fazer. Aquilo é uma contradição de lógica. Deus não pode contrariar a lógica. Ele pode ter sido criado? Deus pode ter sido criado? Acho que não. Claro que não, senão ele seria criatura, ele não seria Deus. Tem coisas que Deus não pode fazer. Por quê? Porque ele não tem poder? Não, porque a lógica o proibiria de fazer. Coisas que não são possíveis de serem Mas feitas. Deus, ele tá limitado à lógica também. Claro que sim. A matemática é a língua de Deus. A lógica é Deus que estabeleceu, inclusive estabeleceu na nossa mente. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de um grande Deus, Léo, com a lógica e a racionalidade de Deus que a gente usa na engenharia. Praticamente todas as descobertas da ciência é plágio de Deus, não é? A gente voa por quê? Por que a gente voa, Léo? Desculpa, Tess, nós poderíamos evoluir. Isso é uma coisa aí minha, tá? Que eu acredito. Sim. Nós poderíamos, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança, com a ciência, como o ser humano está progredindo, nós poderíamos evoluir ao ponto de nós nos tornarmos deuses? Absolutamente não. Por quê? Não, só uma curiosidade que eu tenho. Porque nós somos efeitos da causa. A causa nunca pode ser maior que o seu efeito, nem igual ao seu efeito, certo? O efeito nunca pode ser igual à sua causa. O efeito não há efeito maior que sua própria causa. É por uma questão de lógica. A gente não pode ser igual a Deus. Porque nós somos efeitos de Deus, nós somos criaturas feitas à sua imagem e semelhança, obviamente menor, porque somos efeitos de uma causa toda poderosa que é Deus. Mas aí Deus, então, nos teria feito com uma certa limitação. Porque nós, como os filhos de Deus, ele não poderia também nos ter feito para a grandeza, para chegarmos até ele. Porque eu tenho uma frase que é minha. Agora, não significa que seremos igual a ele. Esse foi o desejo de Adão e Eva que levou à queda da humanidade, né, Léo? Porque assim, sermos iguais a Deus. Essa foi uma promessa falsa que Satanás ofereceu para Eva. Falou assim, se você comer daquela árvore, você será igual a Deus. Era uma promessa factível? Fake news. Sim, mas aí a promessa era falsa. Mas Claro. você acha que Deus não gostaria que nós crescêssemos ao nível dele? Você acha que não? Sim, a gente quer chegar à semelhança de Cristo. Todo cristão quer ser como Cristo foi. Se mostrou aqui. Porque eu tenho uma frase. Agora, não significa que nós nos igualaríamos Você acha que isso a não seria Deus. possível? Porque eu falo assim, eu tenho uma frase minha, que eu falo assim, Deus está debaixo da última pedra do conhecimento. Tá? É uma coisa que eu... Sim. Não é que eu acredito ou não acredito, é uma coisa que eu pensei. Assim, imagina que cada dia mais nós estamos descobrindo mais coisas. Sim. A ciência é muito mais evoluída hoje do que era 2000 anos atrás. Então, daqui 2000 anos a gente vai saber muitas coisas, daqui 2000 anos muito mais coisas. Se chegar o dia que nós desvendarmos todos os segredos do universo, ou seja, se a gente levantar a última pedra do conhecimento, então a gente sabe tudo do universo, podemos nos modificar de toda forma e tal, não seríamos nós também deuses? Absolutamente não. Nós somos criados por ele. Mas, Feitos a sua ele imagem é e o seu semelhança. filho. E o apocalipse ia acontecer antes, pô, também. Ô, Léo, sabe o que você está falando aí? É um desejo do naturalismo que... Não é um desejo, é um exercício A ciência quer fazer isso. filosófico. Não estão falando aí que já nasceu o ser imortal? Já tem até... Claro, falo, pô. Por quê? Porque eles não querem. Você não quer... Agora, Que é impossível, sabe né? o que o homem faz? Ele faz assim, olha, Deus está me prometendo em Cristo, pelo seu sacrifício na cruz, a imortalidade. A vida eterna em Cristo Jesus. Eu não quero saber dessa vida eterna. Eu construirei um ser eterno. Estão dizendo que o ser eterno já nasceu. Já nasceu. Olha só. Ciência vai nos levar a ser igual a Deus. Essa é a mesma promessa de Satanás, viu, Léo? Não cai nessa daí não, viu, Léo? Através da ciência, seremos iguais a Deus, essa é a tese do Léo, e seremos imortais. Gente, mas a Bíblia estabelece que a gente não vai viver mais do que 120 anos, certo, Luan? Tá lá, tá na Bíblia. por decreto divino, mais que 120, Mas tem ninguém gente aí passará. registrado com mais de 120, Tem hein? 123, é a francesa mais velha no mundo. E Mas aí? tá ali, tá na casa, pô. 123? Tá na Ou erraram um pouquinho, ou Que tá pode dentro... ser? Ou, Tá tem dentro da dinheiro, margem de erro, né? tem Pode dinheiro, ser, certo? Qual é o algarismo significativo em 120? Não, mas peraí. Aí Qual você é tem o algarismo significativo em 120? 120? Lógico que é o zero. É o zero, é mais ou menos Sim. 10. Não, mas é pra esse lado não cabe quem se registraram a data dela
Né? Aí eu diria, registraram a data errada. Pode ser, porque 123 anos Deus atrás... pode ter sido um pouquinho mais misericordioso com ela só, deixou 123, mas não passa, gente. Será que não no futuro passa. a gente não chega a 140? É, Daqui 200 anos? baseado na palavra de Deus, eu acho que não. E a Bíblia nunca perdeu um embate com a ciência. Ela nunca perdeu um embate com a ciência. Eu tenho 170 podcasts, você pode encontrar no 170? Spotify. 170. A Bíblia é ciência. Eu parei que também eu cansei. Muita briga. Aonde em cada um desses podcasts eu coloco uma verdade bíblica que foi confrontada com a ciência. E assim, a Bíblia ganhou. A Bíblia ganhou. O que talvez o senhor não tenha acreditado... E porque, na verdade, exemplo, o cara pode estar chegando bem legal lá com 120 anos. Sim. E se Deus tirar a alma do cara na hora? Não, Ele fala, faz ele, recolher, faz né? ele ser atropelado. Porque ele no carro, pode ter o acabou. melhor de tudo. Não, ó. não precisa nem ser atropelado. Dormiu e não acordou mais, pô. Há um mecanismo Né? que controla a nossa existência. Eles estão mexendo no telômero, tentando mexer no telômero para ver se conseguem criar um ser humano imortal e tudo mais. Mas se descobrir o mecanismo que Deus instalou, ele fez uma promessa: não viveremos mais de 120. Deus dá bug no sistema, fica tranquilo. Exatamente. Só vai dormir e não vai acordar mais. Deus está no controle de todas as coisas. Deus existe. Deixa eu Amém. terminar o argumento cosmológico. Ó. Esse é bom, eu A gosto dele. primeira causa não causada, Deus. Sim. E essa primeira causa não causada, gente, teria que ser atemporal para dar início à sequência. Teria que ser imaterial. Teria que ser atemporal e material, toda poderosa. O que a Bíblia descreve sobre Deus? Primeiro, ele não é criado. Ele sempre existiu. Quando perguntaram o nome de Deus, né, Moisés falou assim, fala lá que eu sou te mandou. Eu sou. Eu não existo, eu sou. Eu sou, Deus é. Ele falou, eu sou. Olha, ele sempre existiu. É o verbo, né? E ele, todos os atributos que a Bíblia descreve de Deus, bate exatamente com as necessidades imperiosas de lógica, de raciocínio, para essa primeira causa não causada. Deus, não dá para negar. Outro dia Eu tenho aqui dificuldade com esse atemporal. Eu entendo, tal, porque assim, atemporal para mim, não é que Deus, ele existe independente do nosso tempo. Mas se Deus agir, não tem como existir ação sem tempo. Se tinha uma ação, não tem tempo. Então, pode ser que tenha um outro tempo. O tempo dele, a gente tá fora desse tempo. Fora desse tempo, ele agia antes, ele existia. Ele caminha no tempo, né? O tempo que nós medimos. Como é que você mede tempo? Pego qualquer unidade de movimento qualquer movimento qualquer, por exemplo, que a gente usa a vibração do cristal de quartzo, que é mais comum. Sim, quando e ele eu uso criou, o movimento. Por quando isso ele que criou a se matéria, existe ação, existe tempo. quando ele criou a matéria, Isso. dentro da matéria que ele criou, dentro do universo que ele criou, se existe ação, existe tempo, sim. Sim. Mas dentro do universo que ele criou, ele estava Então, fora. A Mas não Bíblia é que diz, não existia tempo, a né? Bíblia diz que ele necessariamente. habita o terceiro céu, uma outra dimensão que a gente desconhece. Agora, como é que é medido o tempo lá? Eu não sei, tá? Ninguém explica a Deus. Do crente ao ateu. Sim. Do crente... Você se considera ateu, Não, Léo? nunca fui. E você é o que, então? Eu tô buscando Deus. Buscando Deus. A certeza de que ele existe, só isso. É só você pensar um pouco. É a minha É tese. que não é tão fácil assim, não. sim, Eu acho- é muito fácil falar que acredita. Deixa eu te falar uma coisa, então. Ah, Douglas X, no Design Inteligente, escreveu um livro, chama Undeniable. certo. Inegável. E pesquisas foram feitas com crianças ao redor do mundo. Eu vou te pegar nessa, hein? Fica preparado. Fica preparado, Léo. Vai ser a primeira vez. mas Pesquisas vamos lá. foram feitas ao redor do mundo com crianças. Certo. Toda criança crê em Deus, Léo. E eu vou perguntar em que parte da sua existência você passou a desconfiar que Deus não existe. Calma. Porque toda criança é um pequeno cientista. Toda criança começa a investigar o mundo ao seu redor. E ela vê as maravilhas desse mundo ao seu redor. Ela também sabe que todo efeito precisa de uma causa. Ela começa a perceber que todo efeito requer uma causa. Ela começa a perceber também que as causas não têm que ser maior que os seus efeitos. Ela põe o dedo na tomada, leva um choque, e ela percebe que existem elétrons, apesar de não tê-los visto, porque ela foi eletrocutada por esses efeitos. Certo. Ela vê o nascer do sol, ela vê o pôr do sol, ela vê os peixes do mar, as aves dos céus, ela vê a Terra, ele vê esse sistema solar totalmente sensacional, ele vê as 26 constantes universais finamente ajustadas, tá agora na aula de física. Sim. Ele vai ver lá na química que os prótons e nêutrons coexistem no núcleo só por causa de uma estranha
misteriosa força forte que só age no núcleo, vê que os elétrons estão em todos os orbitais atômicos e moleculares descritos pelas equações de Schrödinger, da mecânica quântica e tudo mais, e ele chega pro pai e pergunta: pai, o que fez tudo isso? Não. A criança pergunta pro pai: pai, quem fez tudo isso, pai? Eu já descobri, alguém fez, pai. Toda criança ao redor do mundo cria em Deus. Quando você era criança, você cria em Deus. O que acontece? Quando a gente vai crescendo, a gente começa a ter dúvidas. Fica se achando. Deus, eu acho que Deus é meio mal, sabe? Ele permite o mal do mundo. Ou Deus deveria ser assim, Deus deveria fazer aquilo, fazer aquilo. E a gente começa a duvidar de Deus em 15, 16, 17 anos. Por que a gente começa a duvidar de Deus? Está no livro. Não foi assim comigo, mas tudo bem. Porque a gente acha que Deus talvez não seja exatamente como Deus deveria ser para a gente. E a gente começa a negar a Deus, começa a nos autoconvencer de que Deus não existe. Você sabe que Deus existe, Léo. Tenho certeza que você sabe. Eu acho que cara. agora o senhor já talvez tenha se convencido que eu não tô aqui para brigar. Eu quero Nunca que o senhor... pensei que você estivesse aqui para brigar, gente. Alguém achou que o Léo estava aqui para brigar comigo? Eu quero que o senhor esteja certo. Mas Da onde você tirou essa ideia? Nós estamos debatendo, né? Só que eu gosto de um debate bem... Sim, eu também. Mas a gente parte de uma premissa, tá? Aí que eu já não concordo, que é que toda criança acredita em Deus. Mas as pesquisas têm mostrado, Sim, tá bom? mas você vai encontrar crianças ao redor do mundo todo que não acreditam. Não, tem algum Não povo que não na Terra. acreditam, Tem ela algum não povo tem o na Terra conceito. que não tem o conceito de divindade? Tem algum povo na Terra? Me diga. Aí que Fala tá, daquela aí tribo. aí Fala se eu for daquela usar a tribo. ciência, tá? Você tem, inclusive, relato de Deus, de estátua de Deus, de 35 mil anos atrás. Mas aí ele tem que estar errado, porque se a Terra tem 6 mil anos, ele tá errado. Mas tudo bem. Até a gente pode falar... Ele tá querendo me pegar. Mas vamos Tá lá. querendo que eu saia Então, no Deus- pau mesmo. Deus Tá? é uma expressão comum do ser humano. É normal o ser humano acreditar em Deus. É o argumento que a gente chama de argumento ontológico. Ontológico todo mundo acha que Deus existe, certo? Portanto, é mais provável que ele exista mesmo. Então, mas vamos Por lá. quê? Porque as evidências são A claras criança, demais. via de regra, ela não tem nenhum conceito de Deus. Ela vai aprender geralmente com o pai e com a mãe, tanto Ela isso é sabe que verdade, alguém fez. que é por isso que aqui Ela a sabe- criança acredita em um Claro que Deus ela- cristão Não, e em não, outro não, lugar não. acredita em Ela outro tem- Deus. Eu não falei de Deus cristão, certo? Não, sim, Deus. Concordo. O que é Deus? É o criador de todas as coisas. Isso, mas a criança nem tem esse conceito. Ela Claro que ela aprende tem esse o conceito. Claro. Não, ela por si só não tem. Não. Em todos os povos, Agora, e todos concordam. tribos da Mas Terra, por que que todos isso- têm um conceito de um criador que fez todas E por as que coisas. que isso saiu sempre no passado? E por que as crianças são mais suscetíveis a isso? Porque das três lógicas, indutiva, dedutiva e abdutiva, a mais natural e que a criança tem é a abdutiva. E a lógica abdutiva que deu origem a Zeus, Óbvio. a Hades, a Poseidon, a todos eles. E a lógica tá errada? Né? Nesse caso, por exemplo, de Zeus, de Hades, estava errado. Mas eu não tô dizendo, Né? eu não tô falando A sobre... lógica abdutiva, ela não é uma Eu lógica não- de certo. Tá bom. Né? Ela leva, ela pode levar o certo. Não, leva A lógica uma... abdutiva é a que causa mais erros. Eu não falei sobre o Deus cristão. Sim, Todo Deus, mundo Deus, tem a sim. ideia de um Deus. É que se a gente usa Agora, esse qual é o argumento- Deus melhor? Qual é o Deus melhor? Claro, como Sim. estava... Quando a gente não tem a revelação da palavra, a gente não Sim. sabe quem ele é, certo? Sim. A gente não Óbvio. descobre. A que palavra, tanto não é natural a Bíblia Deus... foi escrita para Sim. que soubéssemos Sim. quais seriam, quem seria esse cara, certo? É que isso tanto não é natural que Deus teve que mandar Jesus para explicar, e no passado também com os judeus, Não. né? A palavra Por que veio, Jesus Deus veio e falou com alguém. Por que Jesus veio? Primeiro, para morrer por nós na cruz. Sim, e Segundo- para mostrar o caminho também. Segundo, para mostrar que ele era Deus. Quando ele fazia os seus Sim. milagres, perguntaram para ele: por que você faz esses milagres? Para que creiam que eu sou Deus. Sim, E Jesus Então era você- Deus? Ele perguntou: eu e o Pai somos um. sim. Então você tá vendo que não é, Antes de Abraão existisse, eu sou. É que o argumento da criança, porque se a gente usar o argumento da criança, a gente vai chegar à conclusão que Papai Noel existe. Você fala assim, eu faço estudo e todas as crianças acreditam em Papai Noel. Você Léo, entendeu? Léo, não. Né? É porque Então- eles estão educados no Papai Noel. Sim. Agora, a criança conclusão não de tem que... nem a noção de Deus. a conclusão que é um Ela Deus... vai crescendo, uma ela usa criança lógica natural. abdutiva. Não, a gente fala de Papai Noel. Sim. Tem um monte de cultura que como não a gente tem fala Papai de Noel Deus. e que a criança não crê em Papai Sim. Noel, certo? Sim, Então isso não é global, não é? Todas as crianças creem em Papai Noel. sim. Acho que não foi uma boa analogia que você usou com É, Papai que Noel. pra explicar a sua Não. lógica, mas tudo bem. Tá quase Que igual ela a da por cima Terra se plana. prova. Essa do Papai Noel foi quase... Gostou, né, da Terra plana. Não, olha só. Não, é quase Mas, a ô, mesma que você tentou usar da Terra plana, né? Não, ó? mas eu não usei dessa Léo, forma, Léo. não. Todos creem num ser criador.
Todas as crianças percebem que alguém que fez. Agora, quem Não é? enquanto Por quê? criança. Pergunta pro pai quem é. Por quê? Sim. Porque ela não sabe quem é. Agora, qual é o melhor candidato? É Os Deus? deuses não nascem enquanto criança. Ó, outro dia num debate, o cara Sim. tava fazendo assim, tudo bem, me convenci que Deus existe, mas Sim. agora, professor, pastor César Cavalcante, Sim. o ateu falou assim pra ele, pastor César Cavalcante, em quem Deus eu devo crer, então? Porque tem tantas versões de Deus, Sim. tem Zeus, Sim. tudo que você E citou aí. eles não nascem enquanto criança. Qual é o melhor candidato para Deus? Eu até já expliquei isso do ponto de vista lógico, que é o Deus cristão. Eu já Claro que expliquei. é o único que se fez homem, habitou entre nós, o único Sim. que matou Eu já a cobra, expliquei por lógica ma- isso. mostrou o pau e a cobra morta. Mas é que o argumento da criança eu não gostei, porque os deuses não surgem, inclusive os outros que eu já expliquei isso, que surgem por lógica abdutiva, não surgem enquanto o ser humano é criança. Surge ele mais adulto. Não, Quando ele começa a questionar e ele explica por lógica abdutiva efeitos da natureza que ele não Quando a entende. criança crê em Deus já desde pequenininha, Aí elas são depois muito que os espertas, deuses ó. já Não existem e precisa- são Você apresentados não a ele. precisa Ou estudar está na cultura. matemática, física, lógica para perceber. Porque ele Isso está na é cultura. inato, tá dentro de nós. O Deus não, Não é é inato. cultural. Para criança Todas não. as Não é. diferentes culturas têm uma ideia Sim, ideia mas não de nasce na divindade. infância. Nasce na infância quando já existe a cultura da divindade. Aí ela vê estátuas, vê a pessoa rezando, eu e vou aí te mandar, desenvolve eu vou nela. mandar o livro, que as pesquisas... Mas isso mostram. é antropologia. Eu vou te mandar o livro. Isso é antropologia. Eu Não vou tem te- como, ela não nasce Eu na vou infância. te mandar o livro do Douglas X, É. as pesquisas que foram feitas. E assim que a criança consegue já avaliar o mundo ao seu redor, ela já chega à conclusão que um criador... Por uma cultura já existente. Não, de jeito nenhum. Diferentes culturas, todas têm a mesma conclusão. Não é a Não, cultura que todas nos chegam leva. a um deus, mas sempre os primeiros deuses nunca nascem, eles nunca, eu já exagerei, tá? Porque tem alguns casos, mas eles não nascem a partir da criança. E quando um deus nasce, é porque já existe uma cultura de deuses. Quando ele nasce da criança, é porque já existe uma cultura de deuses. Isso você tem, inclusive, registros históricos disso. Não, é um sentimento que a gente, desenvolvendo o nosso raciocínio lógico, a mente que Deus nos deu, porque a gente tem a mente de Deus, certo? Fomos feitos à sua imagem e semelhança. A gente observa o mundo ao seu redor e vê... a Bíblia diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina se observariam claramente. Eu não sei, eu tenho um problema de conjugar o verbo ver, né? Ver, É se chato mesmo. observariam Ah. claramente, detesto português, né, por causa disso, se observariam claramente pelas coisas criadas, ou claramente vistas pelas coisas criadas. A gente não inventa, a gente não criou um conceito de Deus, a gente está vendo ali, é claro demais, é óbvio demais. Então, o argumento cosmológico, a primeira causa não causada, a gente sabe que alguém causou, porque as evidências são claras demais, sabe que nenhum efeito pode ser maior do que a sua causa, e a gente chega à conclusão que foi um Deus. Agora, qual é o melhor candidato? O único que se fez homem e habitou entre nós, dividiu a história. Jesus Cristo é histórico? Claro que ele é histórico, mas é tão histórico como César, Sim. como... Não, isso eu também já falei. Outro. O Jesus histórico não tem o que discutir dele. Jesus ressuscitou, Léo? Acredita-se que sim. Acredita-se não, temos certeza absoluta que ele ressuscitou. Quer que eu te demonstre? Vamos lá. Chega no juiz e fala assim... Não, juiz, o histórico, eu também lendo o Calma, histórico, eu pera aí, concordo. Acho que pera é aí. difícil Chega achar no que juiz, não. chega no juiz e fala assim, ó, tem um louco aí fora, tem uns Sim. loucos aí fora, dizendo que um homem ressuscitou. E que eles viram o cara ressurreto. Sim. Aí o juiz fala assim, chama os loucos aí, que eu quero julgar esse caso. Ah, eles já morreram, todos. Morreram todos? Por que eles morreram? Testemunhando que o cara ressuscitou. Teve um até que foi morto de cabeça para baixo. Sim. Testemunhando. Essa loucura do cara que ressuscitou. Olha só, o que o juiz tem que concluir? Testemunhos dignos de toda confiança. Os caras morreram por testemunhando que Jesus ressuscitou. Por que você acha que Jesus pediu para todos os seus apóstolos e discípulos para que eles morressem mortes terríveis? Pior, porque porque chegavam para eles e falavam assim, ó, se você negar que Jesus ressuscitou, cara, te dou uma pensão alimentícia, Bolsa Família pro resto da vida. Não, eu particularmente não gosto desse argumento. Eu acredito nessa história. Tudo bem que você não gosta, mas gente. eu não gosto desse argumento. O Léo não gosta de um monte de coisa. Não tem um problema com o gosto do Léo. Gente, mas a lógica nos mostra claramente. A lógica nos mostra claramente. O meu argumento, ao que seu o favor, é argumento- melhor que esse.
que o argumento é Sim. extremamente forte. Jesus Sim. pediu para os seus apóstolos, discípulos morrerem testificando que ele ressuscitou, para que não ficasse, Sim. não É restasse que meu dúvida argumento nenhuma. a seu favor é melhor que esse, eu acho. Bora, então fala aí. Como eu falei, eu não Que aí o quero próximo concordar. podcast eu pego. Bora, fala Se for aí. melhor, eu... Eu espero que o senhor esteja certo, mas, por exemplo, você teve na história, inclusive várias vezes, que pessoas, inclusive, morreram por causa que acreditaram num falso profeta. Então você tem líderes religiosos Bora, que mas eles já- morreram, Sim. né, morreram na crença de uma pessoa que era uma fraude. Isso aconteceu. Então talvez essas pessoas poderiam ter sido tão convencidas que aceitaram morrer, acreditando naquilo. Tá? Mas eu não acredito nisso. O argumento pra mim, que eu acho estranho, falar, pô, Ah, mas Vamos olha, lá. eles morreram por uma mentira tola. Jesus ressuscitou, uma mentira tola. Não é que ele era ou não era mas profeta. eles podem ter acreditado mesmo que Jesus ressuscitou. E não, o que eu acho que é difícil, né? Porque quando você pega a história, você vê, você tinha, quando Jesus ele foi sepultado, colocaram soldados romanos pra guardar aquilo lá. Pô, eu não vou ir lá e brigar com isso aconteceu ou não aconteceu? Claro que sim, Tá? mas são outras evidências. Vamos lá, eu tá? não vou lá brigar com soldado romano, que eu não sou otário, né? De você brigar com soldados treinados e tal. Aí vamos supor, né, que os caras chegaram lá, os cristãos, vamos supor que isso foi uma fraude. Eles chegaram lá, bateram nos soldados e tiraram o corpo de Cristo de lá, pra fingir que ressuscitou. Eu, como líder romano, eu ia usar esses caras e mostrar, olha aqui, ó, todos eles cheios de hematomas e tal, bateram Você neles. assistiu o filme, né? Não, que também filme? É, sobre a ressurreição de Jesus, o soldado que fica tentando provar que ele não ressuscitou. Como é que chama? Lembra, Luan? Tem um filme sensacional. É? É, Mas concorda que o se o soldado, cara... um capitão do exército romano é Sim. incumbido de provar que Jesus não ressuscitou. Como é que chama? Agora eu me lembro, interessei eu por não esse lembro o filme. filme agora. Vou Se tentar alguém lembrar. souber nos comentários, coloca aí, por favor. Aí que no final o que acontece? Ele Ah. se converte. Sim, mas você concorda que se o cara chegou, o líder, mandou matar todos aqueles soldados, é que tinha alguma coisa pra ele esconder? Claro que sim. Então esse argumento pra mim... É o nome teu? Ressurreição. Ressurreição. De é. 2000 e quanto? Maravilhoso, assistam Esse eu ainda não todos. vi, Ressurreição. vou assistir. Assiste o Léo. É. É, Mas esse argumento da pessoa Sim. morrer, pra mim, eu já não concordo tanto, porque eu acho que já vi outras vezes eu acho acontecer. que o Agora, eu o acho, cara ter a pra mim, eu acho prova... muito mais forte, mas essa é super forte também, tá? eu prefiro essa, eu gosto dessa. Tá bom, Né? gosto não se discute, Sim. só se lamenta, né, Sim. ô Léo?